Olá, tudo bem? Boa tarde. Ou como todo mundo diz, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe o horário que você está assistindo. Essa aqui é mais uma lição dos adolescentes da Igreja Adventista Central de Campo Grande. Se é a sua primeira vez, a gente reúne, né? Toda semana você vai ver um vídeo novo da gente estudando a lição. A nossa lição se divide por idades. Essa aqui é dos nossos adolescentes. Esses são alguns dos nossos adoles, né? Tem dia que tem meninos, meninas. Eles vão se apresentar. Meu nome é Daniel. Meu nome é Davi. Quantos anos você tem? Vocês dois? Eu tenho 16. Tenho 14. Ah, e vocês estudam também em Colégio Adventista, os dois? Isso. Nós dois no CAG. É do CAG. Aqui em Campo Grande a gente tem 3 colégios adventistas, né? Geralmente o pessoal da Central é do CAG. Mas enfim, a nossa lição de hoje é a 5. É da rainha Esther, que é a Vitória de Esther. A Vitória de Esther. E na Vitória de Esther a gente pensei assim, vou trazer meninas para falar, né? As meninas adoram. Mas eu trouxe os meninos, porque eu quero a perspectiva deles sobre essa história. O capítulo 4, a lição 4, é o início da história da rainha Esther, como que ela foi escolhida, né? Que saiu a Vasti, entrou a Esther, e assim, tudo desde o início a gente já via um propósito de Deus. Mas eu queria saber da perspectiva dos meninos, como vocês enxergam a história de Esther. Aqui a nossa lição 5, é a partir do momento em que ela tem a coragem e ela faz, depois do jejum, né, dos 3 dias e 3 noites, que ela se apresenta ao rei. E ele, assim, a gente sabe que naquela época que se o rei achasse graça, ele abaixava o cetro, você encostava, então você podia estar na presença dele. Mas se ele não fizesse isso, você morreria. Sabendo, né, a história de Esther, vocês já sabem, né? A jovem judia que acabou entrando para o reinado, né? Sendo a esposa do rei Assuero. E ela, a história dela é famosa porque ela salvou o povo judeu. Porque Ramã, que era o primeiro-ministro do rei, tinha um plano de não só matar Mardoqueu, que era o tio dela, que criou ela e colocou ela na posição que ela estava, né? Deus colocou, mas através de Mardoqueu, como ele também tinha um plano que matasse todos os judeus. Agora, a perspectiva de vocês, meninos, o que vocês veem da história dela? Começa aí, Daniel. Eu vejo a história de uma mulher super corajosa que foi realmente, eu acho que inspirada por Deus, já que ela não tinha expectativa nenhuma de... Não ela, vendo de fora, eu diria que ela não teria expectativa nenhuma de conseguir essa vitória que nela conseguiu. E eu acho que é uma história muito interessante a ser espalhada, porque eu acho muito bonita. Eu acho interessante também, não só a parte de Esther, mas a parte de Mardoqueu, né, que criou ela. Porque ele também foi muito corajoso, né, ao não se prostrar diante de Ramã. Mostra que ele foi um grande modelo para Esther poder ser uma pessoa muito importante no reinado. Verdade. Isso é importante que você falou, eu até não tinha pensado sobre isso. Parte de quem Esther se tornou foi por conta da criação que ela teve. A primeira coisa que a gente pode tirar dessa história foi da criação, da postura dele, e que isso, o testemunho que ele dava. Tanto que ele trabalhava no reinado, e teve um momento também que, lembra que o rei pediu para que os escribas lessem sobre as histórias e tal, e aí eles leram lá, estava nos escritos falando, olha, teve um homem, né, que ele salvou o rei, porque ele contou toda uma história e que o rei havia sido salvo por ele. Ele falou assim, mas quem é esse homem? Ah, é o Mardoqueu. Mas o que ele ganhou em troca disso, né? Ele foi um servo bom e fiel para o rei. Ele falou, não, ele não ganhou nada. E naquela mesma noite, Ramã estava planejando a morte, e na mesma noite, Deus fez com que, né, através do Espírito Santo, que o rei lesse essa passagem, né, ouvisse essa passagem e pensasse, não, realmente Mardoqueu era um homem de Deus e merecia as honras. E aí ele chega e pergunta, chegou Ramã bem na hora, né? Ramã, o que você faria com um homem que é fiel ao rei, que não sei o que, não sei o que? E aí o Ramã achou que estava falando sobre ele, né? Ah, mas o senhor tem que dar as vestes reais, um cavalo, você entrar ao lado do rei, dos príncipes e não sei o que. Ele achando que era com ele, né? Na verdade não era sobre Mardoqueu. Então isso é bem lembrado. Primeira coisa é o testemunho de Mardoqueu e a criação que Mardoqueu deu a Esther. Isso fez com que Esther se tornasse uma mulher de oração, corajosa. E aí a gente vê, né? A gente não tem muita coisa sobre jejum e oração, mas esse é um momento muito importante que a gente fala sobre o jejum. O jejum não é para ser um sacrifício, né? Mas o jejum é uma maneira de você conectar mais com Deus. O que vocês entendem sobre o jejum? Vocês já fizeram? Eu nunca fiz jejum, mas assim, ainda me preparo para algum que venha. Mas eu acho o jejum algo muito importante e acho que deve ser algo realmente que deve acontecer na vida de um cristão, pelo menos uma vez. Jejum, acho que nunca, assim.
É claro que assim, tem dia que a gente acaba não comendo, né? Tanto tempo, ficando um tempo sem comer, né? Tem dia que às vezes na pressa de ir para a escola acabo não tomando café da manhã, e aí vou almoçar lá para uma da tarde. Mas assim, não ficar um dia inteiro sem comer, 2 dias, 3 dias aí já. O jejum como propósito, né? E você aí de casa, comenta aí, já fez algum dia jejum? Essa história do jejum como propósito fala que quando a gente deixa de estar alimentando a carne, a gente começa a alimentar o espírito, né? Tanto que fala que alguns alimentos embotam a nossa mente, né? Como se a nossa alimentação hoje em dia nos tornasse assim um pouco contaminados, isso nos distanciasse de Deus. Eu acho que o jejum também, além da alimentação, também pode ser jejum de coisas que te distanciam de Deus, como por exemplo, sei lá, o uso excessivo de celular, que a gente fala muito e é verdade. O que mais que vocês acham que dá para fazer jejum? Videogame? Eu acho que o celular era uma alternativa que... É o que muitas pessoas... eu acho que a tecnologia, no geral, era uma alternativa que daria para englobar toda essa parte do jejum. Você, Davi, tem alguma coisa que você fala assim, eu preciso tirar isso da minha vida que está afastando de Deus? Deveria fazer jejum de alguma coisa? Se eu fosse falar dentro da comida, eu sei que é doce, porque eu peco muitas vezes. Eu como muito doce, sou viciado em açúcar. Mas fora assim, não me vem alguma coisa que não seja a internet, coisas englobadas nesse sentido. Exatamente. E aí a gente vê que a Esther foi para esse lado, né? Ela falou, não, vamos fazer um jejum, vamos desfazer das coisas que nos atrapalham, né? Não sei o que podia atrapalhar naquela época, talvez a comida, talvez qualquer outra coisa, mas foi um momento que ela tirou para que eles pudessem, né, ter mais contato com Deus e para que Deus pudesse inspirar ela e dar força e coragem. E foi o que aconteceu. Tanto é que quando ela passou pelo Assuero, a Assuero aceitou e ele falou, o que queres de mim, né? Se quiser, te darei até metade do meu reino. Vocês como meninos, imagina que vocês são reis. Que tipo de relacionamento você teria que ter com a pessoa para você dizer, o que você quiser eu te dou, até metade do meu reino? Vocês como meninos imaginam o quê? Que ele tinha que estar muito apaixonado? Sim. Não, dificilmente, acho que até para algumas pessoas da minha família eu não falaria isso. É algo muito... Você dá metade de alguma coisa que para você é a principal dela, acho que, né, difícil. Difícil, né? Então, só sendo uma coisa de Deus mesmo, né? Foi o Espírito Santo que falou. A graça que o rei achou em Esther foi tão grande que ele, com certeza, né, o Espírito Santo já estava trabalhando ali, olha, a oração já estava surtindo efeito. E aí, depois de tudo isso, o que aconteceu? Ela fez o banquete, planejou um banquete, e aí ela convidou o Assuero, e durante o banquete ela falou o que tinha acontecido, né? Ela falou, olha, existe alguém, se o Senhor me ama, tal, não sei o que, se o Senhor viu graça, existe alguém que quer acabar com o meu povo, eu sou judia, né? E aí ele arregalou os olhos e falou, mas quem? O senhor Ramã, o seu ministro. Imagino ele ter ficado arregalado. Falou, nossa, agora eu vou morrer. E ele já estava com ódio muito grande de Mardoqueu, porque era o único que não se prostrava. Então, era Mardoqueu, Esther e todo o povo judeu, né? E outra, depois que ele ainda, Ramã ainda foi pedir para ela, foi, né, implorar para ela, me ajuda, né? E aí eu acho que o rei não gostou dele procurar ela, falou que está assediando, está indo atrás dela, está incomodando Esther, isso só apressou com que ele fosse enforcado. Mas isso foi uma maneira que levou o povo judeu, né, daquele momento, naquela época, de se perder. Isso é muito bacana, né? Isso, esse finalzinho da história de Esther é da coragem, da fé, de renúncia. O que vocês tirariam assim de final, assim? Qual que seria o sumo da história? Independente do que está acontecendo, nossa família, nosso povo, digamos assim, nunca vai ser abandonado. Deus sempre vai estar com a gente. Eu acho que é isso. Parte da coragem, né? Se você buscar ter coragem sozinho, buscar enfrentar os perigos sozinho, muitas vezes você não vai conseguir. Esther orou a Deus, jejuou e foi atrás e conseguiu, né? Graças a Deus. E além dela jejuar, e bem lembrado, além dela orar e jejuar, ela ainda convidou todas as pessoas para que orassem e jejuassem junto com ela. Então ela não fez sozinha, ela chamou todo mundo, vamos orar e jejuar junto comigo. Lê só o versinho da lição aí para o pessoal decorar, não sei se aí nessa igreja decora o versinho, lê aí. O que você deseja, rainha Esther? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que seja metade do meu reino. Esther 5:3. Daniel, no livro Os Ungidos, capítulo 49, fala da história de Esther. E tem um trechinho aí separado aí que você achou importante ler pra gente. O decreto final contra o povo de Deus será muito semelhante ao que o Assuero baixou contra os judeus. No pequeno grupo de guardadores do sábado, os inimigos da verdadeira igreja veem hoje um Mardoqueu à porta. É verdade, e é bem isso. Desde a gente vê a Bíblia inteira,
povo sendo perseguido, e não vai ser diferente nos dias de hoje. A gente, em algum momento, principalmente nós, os guardadores do sábado, né, a gente sabe que os cristãos e os guardadores vão ser perseguidos. O que vocês acham disso? Vocês temem esse dia ou vocês estão preparados? Sendo sincero, no fundo ainda dá aquele medinho, mas depois que a gente pensa um pouco e reflete, dá aquele alívio, né? Que chegue logo, porque vai ser o sinal mais próximo da volta de Jesus. Acho que você saber o que vai acontecer te ajuda muito, mas ainda assim dá um medo. Mas por saber o que vai acontecer e saber que Deus está com a gente é muito bom. Então acho que sim, sinto preparado. A gente já sabe que a vitória é do nosso Deus, né? E se você estiver preparado, se você se guardar, for fiel, tiver coragem, como Esther, como todo esse povo, como Mardoqueu, ser um exemplo, ser o que as pessoas esperam, né, de um cristão, né, que a gente não envergonhe o cristianismo, mas que a gente seja exemplo. Eu tenho certeza que todos nós vamos nos encontrar no céu e na volta dele. E é isso aí, pessoal. Alguma consideração? Vamos orar? Você ora pra gente, Daniel? Ora sim, oremos. Querido Deus, que esse dia abençoado e tranquilo acabe com mais tranquilidade ainda, que tenhamos em consciência que o Senhor sempre estará com a gente e que até os últimos tempos o Senhor sempre nos estará protegendo. Eu quero pedir o teu auxílio para essa semana que virá de trabalho, de estudos. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Acompanhe o canal. Tchau. Curta e compartilhe.